nos assistem de forma virtual. Existindo o quórum, declaro abertos os trabalhos da 30ª sessão do dia 20 de agosto de 2025 da Terceira Câmara de Direito Privado, invocando a proteção de Deus sobre nossos trabalhos. Inicialmente, passo a votação da ata da sessão anterior, cuja cópia foi enviada aos eminentes desembargadores. Como se manifesta os eminentes pares sobre a ata da sessão passada? Pela aprovação. Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Passo a palavra à secretária da Terceira Câmara para a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. 37 da pauta do PJE, apelação cível 0209281, dígito 48.2023.8.06.0001. E o 107 da pauta do PJE, uma apelação cível 0558201, dígito 83.2000.8.06.0001. Obrigado, doutora Lorena. Passemos, então, ao julgamento dos processos em pauta. Vamos iniciar pelo um pedido de preferência, que é um processo cujo desembargador Raimundo Nonato se encontra impedido, porque a convocação do eminente desembargador Djalma Teixeira Benevides. Trata-se dos embargos de declaração cível 063.2813/2021.0000/50.002, da origem da 5ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Com a palavra, o eminente desembargador Paulo, para o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Renovo a Vossa Excelência meu bom dia, abraço. Também extensivo ao meu querido amigo, desembargador Raimundo Nonato, meu querido amigo também, desembargador Djalma Benevides, que está nos dando esse prazer, sua presença virtual nesta sessão. Queria abraçar o Ministério Público, a pessoa da doutora Liduína, querida amiga. Meu querido amigo. Obrigada, desembargador. Obrigada. Muito prazer. Doutor Alderi, que é meu amigo há muitos anos, na Serra Grande, nobre defensor público. Lorena, que é nossa secretária da Terceira Câmara, e demais servidores, a Força Policial aqui presente, as senhoras e senhores advogados. Bom, essa matéria já foi devidamente observada no julgamento anterior. Eu passo a leitura da proposta de emenda, que vai no seguinte sentido. Direito civil e processo civil, embargos de declaração. Reexame da controvérsia jurídica inteiramente apreciada no acordo embargado. Nítida intenção de a discussão da matéria, mero inconformismo e na existência dos vícios elencados nos incisos do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Aplicação da súmula 18 do Tribunal de Justiça do Ceará, embargos declaratórios conhecidos rejeitados. Acordo integralmente mantido. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Passo, então, analisando detidamente o processo, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Como voto o eminente desembargador Djalma Teixeira Benevides. Presidente, primeiro, a felicidade de retornar à Terceira Câmara, onde eu debutei no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, na nobre função de desembargador. E aqui hoje eu vejo dois amigos e irmãos, que é o desembargador Paulo Nogueira e o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Muito obrigado, doutor Djalma. Quero abraçar aqui o doutor Alderi, que fizemos várias sessões aí na Terceira Câmara, a doutora Liduína Albuquerque, procuradora de Justiça, e o nosso presidente Marcos Williams. Né? Marcos Williams é um homem de Deus, realmente. Obrigado. E é o seguinte, desembargador, eu estou há 3 dias com virose. E eu confesso que eu não tive condição de examinar detidamente o processo, porque ontem eu estava com febre. Eu vim à sessão porque não queria prejudicar, então eu queria pedir vista desse processo. Sem nenhum problema, desembargador Djalma, vista deferida.
Vossa Excelência apresentaria na próxima sessão, da próxima quarta, dia 27? Sem dúvida. Pois não. Muito obrigado, doutor desembargador Djalma. Vossa Excelência encerrou o seu mistério na sessão de hoje. Se quiser ficar, nos dá o prazer de vossa presença. Fique à vontade. Embargador, eu teria muita honra de ficar, mas eu ainda estou, assim, com essa virose, estou muito ruim. Não é ruim, não, eu estou muito bem, né? Por graça de Deus, Nossa Senhora de Fátima. Então, eu peço licença para me retirar da sessão e deixar um abraço a todos. Em nome de toda a Câmara, em nome de toda a Câmara, desembargador, nós desejamos pronto restabelecimento em sua saúde. Viu? Um forte abraço, obrigado pela sua presença. Okay. Então, muito obrigado. Continuando, então, processo com vista deferida. Vamos a um processo com vista que foi solicitado da semana passada. Trata-se do processo, o 141 da pauta, um agravo de instrumento 062-1356.57.2023.0000, processo da relatoria do eminente desembargador Raimundo Silva Santos. Na oportunidade, naquela sessão, o desembargador deu um voto conhecendo o agravo de instrumento para dar provimento, confirmando a tutela de urgência concedida na decisão. Na oportunidade, eu pedi vista do processo e agora apresento o meu voto. Desembargador Nonato, após analisar o processo, o voto de Vossa Excelência, trata-se de um incidente, de um agravo de instrumento, num incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? E após analisar detidamente o processo, a relatoria e o voto de Vossa Excelência, não há como divergir, no qual eu parabenizo pelo voto, que realmente, analisando, há uma necessidade de se concluir a instrução do incidente. Pode haver indícios de realmente há ali uma caracterização de um abuso, né, de um desvio de finalidade, mas não há como a gente já iniciar uma execução num incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de forma que eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, conhecendo o agravo para dar provimento. Como acompanhei o voto de Vossa Excelência, teria alguma palavra ou eu já passo? Não, pode colher o voto do desembargador Paulo. Obrigado, desembargador Nonato. Colhe, então, o voto do eminente desembargador Paulo. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Agradeço, desembargador Paulo. Então, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento para dar provimento, confirmando a tutela de urgência concedida na decisão. Passemos, então, à sustentação oral, dando prioridade aos advogados que estão presentes na sessão. Temos dois processos aqui com advogados presentes, inicialmente o 15 do SAGE, processo da minha relatoria. Trata-se de uma apelação civil, sequência de 4 zeros, 353/2005.8.06.0178. Solicitou sustentação oral, doutora Ana Maria Dantas Cavalcante, já aqui presente, pela parte apelada. Então, segundo, doutora Ana. Doutora Ana, a senhora fala pela parte apelada, não é isso? Isso. Pois não. Doutora Ana, aqui pelo sistema do voto provisório, a gente está julgando improcedente, está desprovendo o recurso, mantendo a sentença. Vossa Excelência ainda tem interesse na sustentação oral? Não, Excelência. Agradeço. Então, vou passar então o 15 que sai. Passo então a leitura da parte decretada da emenda. Direito civil, apelação civil, ação de uso capião extraordinário, posse decorrente de mera tolerância, ausência de ânimos dôminos, improcedência mantida, recurso desprovido. Como voto? Como voto, eminente desembargador Paulo.
Acompanho, Excelência. Como voto eminente desembargador Renato. Acompanho o relator. Obrigado. Eminentes desembargadores, proclamo então o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, doutora Ana. Obrigada a todos. Ainda presente aqui, estamos com 52 do PJE. Trata-se da apelação civil 023 88 59-90, pronto 2022.0001, processo de minha relatoria. Solicitou solicitação oral. Doutora Tatiana Façanha Borges, já aqui se dirigindo para a tribuna. Pode ficar à vontade, doutora Tatiana. Obrigada. Doutora Tatiana, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Vossa Excelência tem tempo regimental de 15 minutos para sustentação. Obrigada. Primeiramente, gostaria de prestar meus cumprimentos aos eminentes componentes desta colega da Câmara, desembargadores aqui presentes, membro da Defensoria Pública, membro do Ministério Público, servidores e demais colegas. Excelências, no presente caso, o meu cliente, que é o apelante, se trata de uma empresa que faz edificações, principalmente de apartamentos. Ocorre, Excelências, que a parte apelada, que ajuizou a presente ação, pediu a rescisão do contrato e, sabiamente, na sentença de primeiro grau, foi reconhecido que ela quem deu causa, tendo em vista que ela se mudou para a cidade de São Paulo. Ocorre, Excelências, que um ponto deixou de ser observado. Em dezembro de 2018, foi fixada uma lei comumente conhecida como Lei dos Distratos, na qual restou fixada que, em casos que há regime de afetação na construção, a retenção pode ser aplicada de até 50%. Com isso, Excelências, eu gostaria de destacar o ID de número 1621-2431, que destaca que o contrato foi formalizado em março de 2019, ou seja, posterior à vigência da referida lei. Com isso, sua aplicabilidade se encontra albergada ao presente caso. Excelências, estamos falando de uma situação que a parte autora, ora recorrida, de forma reiterada, tentou imputar à construtora a rescisão do contrato, sendo que claramente se decorreu da sua mudança para outro estado. Obviamente, ela se mudando para São Paulo, ela não ia mais querer um apartamento aqui em Fortaleza, e isso restou configurado no processo. Para tanto, Excelências, eu gostaria de destacar que as folhas anteriormente indicadas como 50 e 61, na própria manifestação da parte autora, é reconhecido que a parte autora não tem mais interesse ao indicar, bem, por questões várias, o autor não mais interessado no empreendimento. Inclusive, Excelências, foram apresentadas trocas de conversa com a cliente que atesta que ela fala: o imóvel era para uso pessoal e estou morando em São Paulo. Ou seja, inclusive, na própria inicial, ela apresenta um comprovante de endereço já demonstrando que está em São Paulo, com residência realmente na cidade e estado de São Paulo. Então, Excelências, configura-se no presente caso a demonstração evidente de que a rescisão é decorrente do culpa exclusivo do promitente comprador. E sobre a questão do regime de afetação, Excelências, na contestação foi apresentada a matrícula do imóvel que atesta a averbação do regime de afetação do referido bem. Com isso, Excelências, a retenção de apenas 25%, quando há uma afetação clara e evidente sobre o imóvel, se figura como um percentual ínfimo ao que é permitido pela lei. Com isso, Excelências, eu gostaria de finalizar minha fala também rogando pela majoração do percentual da sucumbência que foi fixada,
tendo em vista que a distribuição foi de 80% para a parte ré e 20% para a parte autora, sendo que, diante do reconhecimento da culpa exclusiva da promitente compradora, da não fixação de honorários, ela restou sucumbente em boa parte dos pedidos, devendo, no mínimo, ser majorado para que seja rateado de forma proporcional pelo menos 50% para cada parte dos autos. Assim, excelências, gostaria de finalizar rogando pela reforma do comando sentencial, a fim de que seja majorado o percentual de retenção para 50% diante do regime de afetação, bem como seja majorado o percentual, seja redistribuída a sucumbência entre as partes. Obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Vou passar, então, a ler a proposta de emenda. Informando Vossa Excelência que todas as questões levantadas por Vossa Excelência, seja nas razões de apelação ou aqui na tribuna, foram enfrentadas no voto, cujo teor Vossa Excelência terá acesso ao final da sessão. Caso em exame, apelação civil interposta por Novaes Engenharia, SPE Limitada, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, combinado com indenização por danos morais e tutela de evidência, ajuizada por adquirente de imóvel em razão de atraso na entrega. A sentença determinou a rescisão contratual com restituição de 75% dos valores pagos, afastou os danos morais e excluiu a possibilidade de retenção da comissão de corretagem. Dividiu as custas e honorários em 80% para a ré e 20% para a autor. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão contratual deve ser atribuída à desistência da autora ou a inadimplemento da ré. Segundo, é cabível a majoração da retenção contratual para 50%, conforme Lei 13.786, 2018. Terceiro, é possível a dedução da comissão de corretagem. Quarto, a devolução das parcelas deve ocorrer de forma parcelada ou imediata. E 5, se há necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência. Razão de decidir. O contrato previa a entrega do imóvel em 30 de 6 de 2021. O habeas foi emitido apenas em 14 de 9 de 2021, configurando inadimplemento contratual. Sim, a rescisão decorreu de atraso injustificado, sendo irrelevante a alegação de desistência voluntária da autora. 6. Mantida a retenção de 25% dos valores pagos, por conformidade com jurisprudência do STJ, diante da inexistência de cláusula penal ou de peculiaridade que justifique percentual superior, indevida a dedução da comissão de corretagem por ter sido repassado a terceiro. 8. Correta a determinação de restituição imediata dos valores, nos termos da súmula 543 do STJ. 9. Mantida a distribuição proporcional do ônus sucumbenciais e determinada a majoração dos honorários advocatícios em 5%, com base no artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Dispositivo e tese, recurso de apelação desprovido. Como voto, eminente desembargador Paulo de Tarso, compõe Vossa Excelência, presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Como voto, eminente desembargador Raimundo Nonato. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Raimundo Nonato. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, doutora Tatiana. Obrigado, bom trabalho a todos. A senhora também. Não temos mais sustentação oral de forma presencial. Passemos, então, à sustentação. Passemos, então, à sustentação aos advogados que solicitarem e se encontram de forma virtual. Vamos seguir a ordem aqui. O primeiro é o 80 do PJE. Certo. Temos, então, ainda mais um aqui presencial, é o 47, tá, Paulo? 47, PJE, doutora Lorena Cris Ferreira de Castro, já aqui na tribuna. Chama, então, 47, PJE, é apelação civil
010-0451-61.2018.0001, processo da minha relatoria, solicitou sustentação doutora Lorena Cris Ferreira de Castro, aqui na tribuna. Doutora Lorena, a senhora fala pela pelada? Pela pelada, né? Doutor, nós estamos aqui pelo sistema de voto provisório, desprover do recurso. Vossa Excelência tem interesse na sustentação oral? Não, me dispensa. Tá? Né? Então, vou ler aqui, então, somente a parte negritada, o inteiro termo Vossa Excelência terá ao final da sessão. Direito administrativo, apelação civil, ação de cobrança fundada em convênio administrativo, ausência de tomada de contas especial, impossibilidade de cobrança judicial direta, recurso desprovido. Como voto eminente desembargador Paulo de Tarso. Voto com Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Paulo. Como voto eminente desembargador Raimundo Nonato. Acompanha a presidência. Obrigado, desembargador Nonato. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu o recurso para negar provimento. Obrigada. Obrigado, doutora Lorena. Vamos agora aos processos virtuais. Cristiane. Também tem mais um presente aqui, doutora Cristiane. Pronto. Obrigado, doutor João Rafael. É o 80 do PJE. Trata-se da apelação civil 020-12-65.2022.0034, processo da minha relatoria. Solicitou sustentação oral, doutora Cristina Frota, já aqui presente na tribuna. Doutora Cristina, a senhora fala pelo apelante, é isso? Isso. Bom dia. Bom dia. Só um segundo, doutora Cristina. Doutora Cristina, nós estamos aqui pelo sistema de voto provisório, provendo a apelação. Vossa Excelência tem interesse na sustentação oral? Vou ler, então, a parte negritada do voto, inteiro teor, Vossa Excelência terá ao final da sessão. Bom? Direito processual civil, apelação civil, ação declaratória de existência de débito, documento assinado por inventariante sem autorização judicial, julgamento antecipado sem citação da parte ré e sem instrução probatória, nulidade da sentença, apelação provida. Como voto eminente desembargador Paulo. Acompanhe Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Paulo. Como voto eminente desembargador Raimundo Nonato. Obrigado. Acompanhe Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Nonato. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu o recurso para dar provimento. Obrigado. Obrigada, Excelência. Obrigada, senhora. Avanti. Pronto. Terminamos os processos. Terminamos os processos presenciais. Vamos, então, ao que se encontra virtual. O 5 da pauta, processo da relatoria da eminente desembargador Raimundo Nonato. 5 do PJE. Solicitou sustentação Dr. Wesley Romeu Gonçalves Galeno. Se encontra presente de forma habitual, Dr. Wesley Romeu. Não se encontrando presente, o processo já foi votado de forma unânime. Vou, então, só proclamar o resultado. Pode ser, desembargador Leonardo? Pode, senhor presidente. Ementa, apelação civil, ação demarcatória, extinção sem resolução de mérito, artigo 4856 do CPC, alegada ausência de interesse processual, inadequação afastada, adequação da inicial conforme artigo 574 CPC, via eleita adequada para fixação de limites entre propriedades confinantes, cassação da sentença, provimento do recurso. É como voto, presidente, e mais colegas. O instante de recurso está no provimento. A parte dispositiva. É o 5 do PJE. É o 5. Aqui na parte
dispositiva de diante do exposto, do presente recurso de apelação, e a ele dou provimento para cassar a sentença de folha 7879 e determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim que seja dado regular processamento do feito e promovido o julgamento de mérito em observância ao princípio da primazia da resolução de mérito, artigo 4º do CPC. É porque aqui no resultado, aqui na parte, você está o 5 do PJE? É o 5, é o de número 0014. Não? Não, é o 023. 8194, 023, 894. Desculpa, eu estava no SAG. Rapaz, é uma confusão. Dois sistemas. Vamos nos livrar disso. Realmente, Paulinho tem razão. Eduardo, Paulo tem razão. Nós estávamos aqui eu vou no SAG. Vamos agora para o de número 5, né? Sobre pronto. O desembargador Paulo tinha razão. É porque eu estava confundindo no SAG. Agora sim, o processo Bradesco, Banco Bradesco S.A. contra Isabel Cristina Pessoa. É o processo número 023-819440-2023. Perfeito. Então, neste caso aqui, a ementa direito do processo, direito do consumidor e bancário, apelação civil, ação declaratória de cobrança indevida, com indenização por danos morais, fraudes em cartão de crédito, responsabilidade objetiva da instituição financeira, fortuito interno, falha na prestação de serviço, dano moral configurado pela negativação indevida, arbitramento conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade, juros de mora sobre dano moral, termo inicial, data da sentença, manutenção parcial da sentença. Realmente é parcial mesmo. É parcial. Obrigado. Muito obrigado, senhor Donato. Eu também voto no processo, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. O voto do eminente desembargador Paulo de Tasso. Acompanho da mesma forma, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Proclamo então o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu o recurso para dar parcial provimento. Seguindo na nossa sustentação oral, é o 53 do PJE. PJE 53 solicitou sustentação oral, doutora Deisiane Souza da Silva Holanda Freitas. Se encontra na sala virtual. Doutora Deisiane Souza. Pois não. Presente. Obrigado. A senhora, vou chamar então o processo. Trata-se da apelação civil 016, 4628-97.2019.0001. Processo da minha relatoria, solicitou sustentação da doutora Deisiane Holanda Freitas. A senhora fala em nome do apelado, é isso? Exato, excelência. Certo. Doutora Deisiane, no sistema provisório, nós estamos negando o provimento à apelação. Vossa Excelência ainda tem interesse na sustentação oral? Não, excelência, eu dispenso. Obrigada. Obrigado. Aguardo, então, que eu vou ler aqui, então, e vou colher os votos. Vou ler tão somente a parte negritada. Direito administrativo, apelação civil, contrato de compartilhamento de infraestrutura, remoção unilateral de equipamentos de telecomunicação instalados em postes, ausência de notificação prévia, danos morais configurados, desprovimento. É o voto. Como voto do desembargador Paulo? Voto acompanhando Vossa Excelência. Obrigado. Como voto do desembargador Donato? Também acompanho a relatoria. Obrigado, desembargador Donato. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conhecendo o recurso para negar provimento. Obrigado, doutora Deisiane. Muito obrigada, excelências. Bom trabalho, boa sessão.
Para a senhora também, tudo de bom. Dando continuidade, e por fim, o último que solicitou sustentação oral é o 82 do PJE. 82 solicitou sustentação doutora Manuela Julião dos Santos. Se encontra de forma virtual, doutora Manuela. Doutora Manuela se encontra de forma virtual. Não se encontrando, e o processo já julgado, e já votado por todos. Posso ler, então, proclamar o resultado, meu do Paulo? A Câmara, assim, vou chamar o processo, é a apelação civil 026 3573-80.2023.0001, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Todos os membros da Câmara já votaram. Proclama, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, forneceu do recurso para negar provimento. Não havendo mais processo de sustentação oral, nem de vista, nem de preferência, temos uma preferência. Também, sua preferência é o 125, desembargador Paulo, processo de preferência. A apelação civil 023-83-23-12.2020.0001, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo Tarso Pires Nogueira. Vossa Excelência, é o 125. Pois não, senhor presidente, são os embargos declaratórios, e a emenda vai com a seguinte sugestão: direito civil, processual civil, embargos de declaração em apelação, recurso hábil a propiciar a apreciação do mérito pelo órgão colegiado com a finalidade de exaurimento da instância e o pré-questionamento da matéria. 2 predicados imprescindíveis para a admissibilidade dos recursos aos tribunais superiores. Cumpre ao agravante infirmar específica e fundamentadamente todos os pontos da decisão monocrática combatida, demonstrando o seu desacerto de modo a justificar a sua reversão pelo juízo cameral. No caso, e por rigor, foram conferidos e transcritos no interior do voto os termos mais cruciais deste agravo interno. Todavia, as razões expostas não têm o condão de reverter o decisório anterior. Vou ter que corrigir aqui a emenda que fala em agravo interno, são embargos de declaração. É isso? Isso. Perfeito, eu vou corrigir, senhor presidente. Então, a existência dos vícios elencados nos incisos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, aplicação da súmula 18 do Tribunal de Justiça do Ceará, embargos conhecidos, rejeitados, decisão monocrática integralmente mantida, com meu voto, senhor presidente. Obrigado. Pelo voto, eminente desembargador Raimundo Nonato. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Também acompanho o voto do relator. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, com o seu recurso, mas para rejeitá-los. Mais algum processo? Tá. Temos apenas 2 votos pendentes no site, pendente de votação. Esse aqui, quem ainda não votou? Ninguém votou. É um do site. Eu tinha olhado. Primeiro é um do site, pelo menos eu não tive acesso ao voto. Não, no sistema que não foi disponibilizado. Não, da vice-presidência é o segundo, não. É um da pauta. De número 1 da pauta, o presidente, sou eu, o relator. Isso. Então, realmente não está aqui disponível. O meu. Um não está disponível. Não está disponível. A minha chefe de gabinete disse que era o processo da vice-presidência. O da isso não foi disponibilizado. Agora, já o segundo, do número 2, o número 2 também da minha relatoria, esse está disponibilizado.
está disponibilizado e eu votei, o desembargador Paulo não votou. Né? Então, vamos lá, por parte. O 1 não está disponibilizado. Não está disponibilizado. Aí Vossa Excelência apresenta na próxima. Apresenta, porque isso aqui estava na vice-presidência. É porque o 1 é o da vice-presidência, é o 1, então por isso que não foi disponibilizado. Isso. Então, não vou nem. Como ele está, de qualquer maneira, na pauta, eu vou apenas anunciar. O 1 da pauta é o 010 6386-48.2019.0001 50.002, um agravo interno civil de origem da primeira vara civil de Fortaleza, processo do eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Esse processo é para vice-presidência, portanto, o voto não foi disponibilizado e será encaminhado devidamente. O 2 está devidamente pautado, eu já votei, falta o desembargador Paulo. Vou anunciar, então, o processo. É o processo 010-87-22.93.2017.0001, apelação civil de origem da primeira vara civil de Fortaleza, da relatoria do eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Com a palavra, o eminente desembargador para o voto. Senhor presidente, esse recurso trata daquela matéria de capitalização de juros diária que não está sendo prevista no contrato. E aí, no caso, está se afastando a mora por conta dessa não previsão da capitalização diária. Eu tenho aquele entendimento de que a não previsão do contrato dessa cláusula de capitalização, ela não é por si só suficiente para afastar a mora. Mas com a saída do eminente desembargador Lucídio, que também comungava do mesmo pensamento, eu fiquei aqui isolado, né, com esse entendimento no âmbito da terceira Câmara de Direito Privado. Em atenção da colegialidade, né, eu quero ressalvar esse meu entendimento de não afastar a mora, mas eu vou acompanhar o eminente relator, senhor presidente. Deixa só consignado, né? E deixa consignada a sua posição. Isso. E adere ao princípio da colegialidade. Muito obrigado, desembargador Paulo. Faço, então, a proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Então, não temos mais processo nem de preferência, nem de vista, nem a... Gostaria apenas de indagar os eminentes pares se confirmam os votos provisórios do sistema PJE e SAG. Confirmo, senhor presidente, tanto na condição de relator como vogal. Também confirmo, da mesma forma, senhor presidente. Também confirmo integralmente os votos, já lançados de forma provisória dos dois sistemas. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do SAG e PJE, do voto provisório previamente, sejam os incluídos em pauta, bem como os extrapautas, se tornam definitivos julgamentos nos termos dos respectivos votos dos relatores. Encerrada a sessão, faculto a palavra aos presentes, eminentes desembargadores, senhora procuradora, senhor defensor, se assim o quiser se manifestar. Não havendo manifestação. Senhor presidente, eu queria só me manifestar e lançar um voto de pesar em face do falecimento da esposa, da mãe do ministro Raul Araújo, a dona Iracema Araújo. Ela veio a óbito com 100 anos e 8 meses. 100 anos e... Né? Ela era de 1935. Ela completou 100 anos agora, no início deste ano. Então, vai haver, nós até divulguei no nosso grupo do WhatsApp dos desembargadores, e vai haver a missa de 7º dia, tanto aqui como em Brasília. Né? Então, eu estou só solicitando
um voto de pesar em face do seu falecimento. Eu acompanho, voto Vossa Excelência. Eu acompanho e parabenizo a sugestão do seu Agafano Atualmente. Então, não havendo mais manifestação, agradeço a todos e dou por encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.